Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tens. É um texto, certamente você já leu esse texto, você já ouviu alguém falando sobre esse texto. É uma cena que toda pessoa que assiste um filme sobre Jesus, essa cena ela passa no decorrer do filme. Essa parte ela sempre é transmitida. 6 dias antes da Páscoa, numa ceia oferecida a Jesus, Maria veio com o propósito de ungir-lhe os pés com o bálsamo de nardo puro. O bálsamo era de nardo puro, algo muito precioso. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, desejava oferecer um presente para Jesus. E esse presente que ela desejava apresentar não era algo comum, era o melhor que ela possuía. Deus não recebe nada menos do que o melhor do seu coração. Se você está nesse lugar com a sua atenção em qualquer outra coisa, você não está adorando ao Senhor. Essa mulher, ela tem um ato de adoração, um ato de obediência, num desejo intenso de cultuar e de honrar e de agradar Jesus. Ela desejava ardentemente agradar o Senhor. Maria intencionava demonstrar o seu amor e lealdade a Jesus no momento significativo da sua vida, que era a crucificação. Tanto que esse texto, ele é uma parte profética, é algo profético acerca da crucificação de Jesus. E essa mulher, ela teve uma visão tremenda de Jesus como Messias, daquele que morreria, do Cristo Messias, de um servo sofredor que iria para a cruz para salvar o homem, para resgatar o homem do pecado, transformar a vida do homem. Ela teve uma atitude tremenda. Uma pessoa quebrantada, ela sempre vai ter uma atitude de Maria no sentido de quebrar o vaso. A Bíblia diz que nós temos um perfume precioso num vaso de barro. Essa mulher, ela quebra o vaso. Uma pessoa quebrantada, ela apresenta a Deus um coração quebrado, um coração quebrantado, um coração rendido. A ideia da palavra quebrantamento tem a ver com algo quebrado. Ok, gente? Uma pessoa que se humilha, uma pessoa que se prostra. Tanto que a adoração tem a ver com prostrar-se. E essa mulher tem uma atitude de adoração porque ela se prostra. Uma pessoa quebrantada, ela quebra o vaso com o sentimento de oferecer o melhor para Deus.
Maria, ela não se importou com o preço do perfume. O perfume era precioso, o perfume era caro, o perfume era de valor. Maria poupou recursos para comprar uma libra de bálsamo de nardo. Provavelmente ela poupou recursos durante toda a sua vida, mas ela, no momento que ela tem a oportunidade de oferecer aquele perfume em adoração ao Senhor, ela faz isso. Ela não está preocupada com o valor do perfume, mas ela está com o desejo de agradar o Senhor. Maria, ela apontou para uma adoração centralizada na cruz. Isso é tremendo, irmãos. Uma adoração centralizada na cruz, porque a atitude dela apontava para o servo sofredor, para o Messias, para o ungido de Deus. E é interessante reforçar isso na sua mente, que não existe verdadeira adoração sem passar pela cruz de Jesus. Amém, gente? Amém, meus irmãos? Não existe verdadeira adoração sem passar pela cruz de Jesus. Maria derramou o bálsamo por completo. Isso é algo interessante também. Todo o conteúdo daquele vaso de alabastro, ela derramou todo o conteúdo. Ela derramou todo o coração. Ela entregou toda a adoração ao Senhor. Interessante que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, mas eles retiveram o quê? Parte do valor. Essa mulher tinha algo precioso, mas ela entregou tudo ao Senhor. Ela entregou tudo ao Senhor. Na perspectiva de Jesus, é impossível servirmos a dois senhores. A nossa entrega ao Senhor, ela deve ser de forma inteira, completa, não de forma parcial. Como você está se entregando ao Senhor, de forma completa ou de forma parcial? Russell Shedd, no livro Adoração Bíblica, diz que Deus requer tudo ou nada. Deus requer tudo ou nada. O texto que nós lemos ressalta que toda a casa foi perfumada. Quando você presta uma verdadeira adoração, a sua casa é abençoada. Quando você se prostra diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Messias, de Jesus, a sua casa é perfumada, porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e onde há adoradores, toda a fragrância do conhecimento de Deus inunda o lar, inunda a família, inunda a nossa casa. Toda a casa foi perfumada. Nós temos um tesouro precioso em vaso de barro. Maria adorou Jesus de forma intensa. Algumas pessoas dizem que Maria de Betânia era também conhecida como uma mulher pecadora, mas essa mulher, ela unge os pés de Jesus com o puro nardo, ela rega com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. É uma cena de adoração, é uma cena maravilhosa de uma pessoa que tem o coração quebrantado. Não apenas ela derrama o perfume, ela também chora diante de Jesus com o coração quebrantado, com o coração humilhado, com o coração rendido, com o coração grato, porque Jesus havia transformado a sua vida, Jesus havia dado a vida dele por ela, e essa mulher agora reconhece que ele é o Messias, que ele é o Salvador, e ela começa a adorá-lo, a derramar o perfume, a derramar a adoração, a chorar, e ela com os seus cabelos enxuga os pés de Jesus. Que cena maravilhosa de uma pessoa que tem um coração quebrantado, de uma pessoa adoradora. Eu quero transmitir para vocês algumas informações históricas e também culturais
para que vocês entendam um pouco mais esse contexto. O vaso só era quebrado quando a finalidade era homenagear uma pessoa especial. Ok, gente? O vaso só era quebrado quando a finalidade era homenagear uma pessoa especial. Todas as famílias compravam um vaso de alabastro, um vaso desse modelo, desse tipo. Todas as famílias compravam um vaso desse modelo quando uma de suas moças ia se casar, ok? Toda família que tinha uma mulher e essa mulher iria se casar, ela precisava ter um vaso. Ela precisava ter perfume nesse vaso. E colocavam dentro desse vaso óleos e perfume preciosos. Quanto mais abastada, quanto melhor condição financeira uma família tivesse, mais alto o valor desse vaso e o seu conteúdo, porque o perfume seria o melhor. Essa mulher, ela tinha esse vaso com esse perfume muito precioso. Quando a moça era pedida em casamento, ela devia quebrar o vaso aos pés do noivo. Na noite de núpcias, na lua de mel, ela deveria quebrar o vaso com aquele perfume que a família juntou dinheiro, poupou, e no dia do casamento ela precisava quebrar o vaso e derramar aos pés do seu noivo. E com isso, ela honrava o seu futuro marido, numa atitude de honrar o marido. O vaso só era quebrado numa ocasião muito especial. Isso é tremendo, irmãos. Entre os perfumes mais preciosos estava o nardo, e ela ofereceu o nardo puro. O nardo era o mais precioso, era proveniente de Tarso, na Cilícia. Interessante que quando Maria oferece isso, esse vaso que ela tinha com perfume, era para ela homenagear quem? O seu marido. Mas quando ela tem a oportunidade de quebrar o vaso e derramar o conteúdo daquele perfume, o nardo puro, aos pés de Jesus, ela está dizendo: ó, Senhor Jesus, nada importa mais para mim do que o Senhor. Exatamente isso. Eu não quero preocupar-me muito com a questão do meu casamento, porque eu não quero ficar muito preocupada com a minha vida, porque agora eu tenho diante de mim o Senhor Jesus, eu posso oferecer ao Senhor Jesus a minha adoração. E ela quebra o vaso e oferece o perfume, dizendo para Deus: Senhor, Tu és mais importante para mim do que tudo. Exatamente isso que ela quer dizer. A atitude dela quer dizer exatamente isso. Naquela cultura, o vaso só era quebrado para homenagear alguém muito especial, e as mulheres faziam isso na noite de núpcias, no dia do casamento. E ela está dizendo: Senhor Jesus, o Senhor é o meu marido, o Senhor é o meu marido. Interessante que a Bíblia diz que nós somos a noiva, nós somos a igreja, Ele é o noivo. Vai ter um casamento tremendo. Irmãos, ofereça a sua adoração a Jesus. Nós somos a noiva, nós somos a igreja. Ofereça o perfume, ofereça a adoração. O perfume citado custava aproximadamente 300 denários, equivalente a um ano de um trabalhador, um ano de trabalho de um cidadão do campo, de um trabalhador, de um lavrador, equivalente a um ano de trabalho. 2 Samuel 24 é interessante, que diz o seguinte: eu não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Precisamos oferecer uma adoração verdadeira ao Senhor, queridos. Precisamos oferecer um coração quebrantado.
Libra é a quantidade do perfume derramado, que era 1 libra, equivalente a aproximadamente 326 gramas, cabia aproximadamente naquele vaso 326 a 400 miligramas mais ou menos, quase meio litro, ok, gente? Sendo derramado, sendo oferecido, algo muito precioso, algo muito precioso. O alabastro, às vezes a pessoa, pô, o que é isso? O alabastro, quero dizer para você, trata-se de uma variedade do gesso, um tipo de cerâmica usado na antiguidade para armazenar óleo e perfume. O material era usado para fazer pequenos vasos que recebiam ungüentos e perfumes preciosos. A maior parte era proveniente da cidade de Damasco, na Síria. O vaso de alabastro media entre 14 a 18 centímetros de altura, tinha o corpo redondo e ia afinando até o gargalo. Tinha uma pequena alça, pois podia ser carregado preso ao cinto. Era selado, tampado no gargalo, para que o bálsamo não se perdesse e para a preservação do perfume. Ou seja, esse vaso que ela ofereceu, ele obrigatoriamente tinha que ser quebrado, porque ele era totalmente protegido. Ok, gente? Então, ele somente numa ocasião muito especial, com uma única finalidade, ele era quebrado, para ser totalmente derramado. Vocês estão entendendo, queridos? Obrigado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mulher, ela apresenta essa adoração ao Senhor. Para que o perfume fosse usado, obrigatoriamente o vaso precisava ser quebrado. Mas já expliquei para vocês que somente no dia do casamento, na noite de núpcias, esse vaso era quebrado com o sentido de honrar o futuro marido. O que o gesto de Maria representa para nós? Que Jesus, ele precisa ser mais precioso do que tudo na nossa vida. Precisa ser mais precioso do que tudo. O perfume só vai exalar se o vaso for quebrado. Ou seja, o perfume de Jesus só vai exalar na sua vida, na sua família, se você permitir que o seu coração seja quebrado. Se você não permitir que o seu coração seja quebrado, o perfume não irá exalar. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa se humilhar na presença do Senhor. Se você se humilhar na presença do Senhor, o perfume, fará toda a diferença na sua família, na sua vida, nas pessoas que estão ao seu redor. Essa é a grande diferença. O perfume só irá exalar se o vaso for quebrado. Isso aponta para o quebrantamento. Eu quero, caminhando para encerrar essa reflexão, essa mensagem, mas o Senhor levou-me a estudar a vida de um jovem. E eu quero compartilhar um pouco com vocês do que o Senhor falou comigo sobre a vida de um jovem chamado David Brainerd. David Brainerd era um jovem que tinha um coração quebrantado. Quero apresentar um pouco para vocês a biografia desse jovem. Ele foi um missionário e ele trabalhou com os índios, peles vermelhas. Ele se converteu com 20 anos de idade. E ele um dia foi caminhar no meio da floresta, e ele percebeu uma fogueira, e ele percebeu aquela fumaça, e ele se aproximou daquela fumaça, e ele percebeu inúmeros índios, e David Brainerd passou a orar num desejo de servir a Deus, servindo aqueles índios, peles vermelhas. Esse jovem, chamado David Brainerd, ele passou a orar intensamente por eles. Ele era um jovem magro, nenhuma semelhança com esse pastor, mas era um jovem magro, franzino de corpo. Nasceu no dia 20 de abril de 1718. David Brainerd perdeu seu pai com 9 anos de idade e perdeu a sua mãe aos 14 anos de idade. Não apenas o pai, mas também a sua mãe.
Mas ele entregou o coração dele para Jesus, ele desejava servir aos índios peles vermelhas nos Estados Unidos. É um homem tremendo, é um jovem tremendo, era um profundo estudioso, era um jovem, um profundo estudioso. Ele era da cidade de New Haven, cidade dos Estados Unidos, fica no Nordeste americano, região conhecida atualmente como Nova Inglaterra. Ele estudava num colégio famoso na cidade de New Haven, o colégio de Yale. E esse homem, esse jovem, com 25 anos de idade, mais ou menos, ele já estava não apenas envolvido com a missão, com os índios peles vermelhas, mas estava completamente envolvido, passou a morar com os índios. David Brainerd passou a morar com os índios, a se alimentar com os índios, a pegar o sol, a chuva, tudo que você possa imaginar. Ele passou a morar no meio da mata, ele era um jovem de oração. Interessante que no momento que ele se aproximou da fogueira, os índios se aproximaram dele com o intuito de matá-lo, porque quando se aproximava um branco, ele sempre tinha uma desconfiança de que o branco estava se aproximando para embriagar os índios, para depois tomar a terra dos índios. Só que quando os índios se aproximaram, algo tremendo, porque o Espírito tocou no coração dos índios, e os índios entenderam o que David Brainerd estava orando, e os índios entenderam o David Brainerd orando, dizendo ao grande Espírito para que salvasse os índios, para que o grande Espírito salvasse os índios. E o primeiro sermão de David Brainerd para os índios foi sobre Isaías 53, e a biografia dele, ao ler a biografia desse jovem, a biografia ressalta que os índios foram completamente tocados por Deus, e os índios choravam ouvindo a pregação de David Brainerd. Um jovem tremendo em Deus, ele passou a morar no meio da mata, era um jovem de oração, era um jovem que jejuava, e ele clamava para que os índios abandonassem todo tipo de ritual demoníaco e se entregassem ao Senhor Jesus. David Brainerd, morando na mata, no meio dos índios, ele pegou uma doença grave, teve uma doença grave, foi acometido de tuberculose, e ele não resistiu por muitos anos. Ele, suportando o intenso calor e também o violento frio do inverno, ele foi acometido de uma tuberculose, e às vezes ele sentia fome também no meio da mata. Mas até mesmo doente, é isso que eu quero ressaltar com você, até mesmo doente, David desejava ser uma chama de fogo ardendo no serviço divino. Até mesmo doente, no meio da mata, servindo aos índios peles vermelhas, ele desejava ser uma tocha de fogo queimando no serviço a Jesus. Irmãos, o Espírito Santo tem falado tremendamente ao meu coração por meio da vida desse jovem. Nós temos tudo e às vezes fazemos muito pouco por tudo aquilo que Deus fez por nós. Esse jovem, ele queria arder no serviço de Deus e edificar o reino de Deus até o último momento da sua vida. E com 29 anos de idade, a sua vida foi findada na terra. Com 29 anos de idade, David Brainerd faleceu. Se converteu aos 20 anos. Com 25 anos de idade, ele já estava completamente envolvido com a missão na selva, com os índios peles vermelhas.
nos Estados Unidos, e ele, com 29 anos de idade, ele disse o seguinte, morrendo já, tuberculoso: eu não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo o que há no mundo. Vocês estão entendendo, queridos? David Brainerd diz isso: eu não teria gasto a minha vida, nem por tudo que há de melhor no mundo, não teria gasto a minha vida de outra forma. Foi a melhor forma que eu vivi, foi servindo a Deus, foi sendo uma tocha viva na presença de Deus, servindo ao Senhor, edificando o reino do Senhor. Ele diz também que se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma as teria ofertado ao Senhor, pela alegria de estar em sua presença, de estar com Cristo. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor, você precisa entregar o seu coração ao Senhor, você precisa apresentar ao Senhor um coração quebrantado. Os jovens hoje não querem vir para a escola bíblica dominical muitas vezes. David Brainerd tinha 20 anos de idade, se converteu, perdeu o pai, a mãe, novo, desejou servir ao Senhor intensamente e viver com os índios peles vermelhas no meio da selva. Um homem tremendo, era um homem tremendo. Eu quero ler aqui uma parte da biografia dele e convidar você para orar comigo, para apresentar ao Senhor: Senhor, eu quero te servir de uma forma mais intensa, eu quero ser uma tocha de fogo nas suas mãos, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser uma brasa viva no seu altar, eu quero, Pai, ter compromisso com o seu reino. David Brainerd, ele examinava frequentemente o seu coração, e um dia ele concluiu que estava longe de Deus. Mesmo esse menino, servindo ao Senhor de todo o coração, ele queria servir ainda mais ao Senhor. E um dia, ele, examinando o seu coração, concluiu que estava longe de Deus. E foi no autoexame que ele descobriu o seu estado calamitoso de frieza espiritual e de sentir pouco amor pelo Senhor. Apesar de tudo, ele percebeu a sua frieza espiritual: eu sou frio espiritualmente, eu tenho pouco amor pelo Senhor, eu posso amá-lo mais, eu posso amá-lo mais, eu devo amá-lo mais, eu quero amar mais a Deus, eu quero amar mais ao Senhor. E ele escreveu no seu diário, no dia 17 de maio de 1747, eu gastei a manhã em casa, não podendo chegar até ao culto público. Durante este tempo, Deus me deu um sentimento de reconhecimento de minha podridão e da excessiva pecaminosidade do meu coração, de maneira que parecia que não havia nada mais em mim além do pecado e da corrupção. Inúmeros males me cercaram, são minha falta de espiritualidade, ele reconheceu, e também de vivência santa, minha negligência de Deus e o viver em prol de mim mesmo. Todas as abominações do meu coração e vida pareciam se abrir para a minha vista, e eu não tinha nada a dizer a não ser: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador.